Olá, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou o professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu trago para vocês o tema instilações e inaloterapia. Começando a falar pela inaloterapia, ela é uma terapia realizada pela inalação de partículas líquidas em forma de névoa para manter a hidratação adequada das vias aéreas e fluidificar secreções. Pode ser possível pela nebulização, eu acho que todos aqui conhecem o que é uma nebulização, né? É muito utilizado principalmente em pacientes pediátricos, que tem uma frequência alta de acometimento pulmonar por infecções virais, alergias, por ter um sistema respiratório ainda um pouco imaturo. Então, existe um acúmulo de secreções e a nebulização é uma inaloterapia utilizada para fluidificar essas secreções, facilitando a expectoração. A instilação já é um derrame de líquido na árvore brônquica. Instilar já é quando você utiliza na forma líquida, não em outra forma como névoa ou partículas dispersas no ar, tá? Diretamente na via respiratória. Nós vamos ver que a instilação ela pode ser utilizada tanto na árvore brônquica como em outras estruturas, utilizadas também na cavidade nasal, na cavidade auditiva, tá? E a inalação é o fornecimento de partículas líquidas ou sólidas que têm um princípio ativo, provocando algum efeito, medicamentos, certo? Então, pessoal, deixando aqui bem discriminado para vocês conseguirem separar isso no decorrer da aula. Nebulização, você vai ter a inalação de partículas líquidas, certo? Porém, a inalação, ela consiste no fornecimento de partículas líquidas ou sólidas, porém, tendo medicamento. Nebulização é apenas partícula líquida. Mas o termo inalação, ele engloba partículas líquidas e sólidas contendo medicamento. E instilação é um derrame de líquido, podendo ser medicamentoso ou não, ok? Com a inaloterapia, pode-se mobilizar e fluidificar as secreções mucosas, aliviar o edema da mucosa, reduzir o broncoespasmo e até reduzir processos inflamatórios por nebulização de antibióticos. Gente, a árvore respiratória, ela desce pela traqueia, vai lá para os brônquios, vai lá para os bronquíolos, certo? E vai se tornando raízes cada vez mais finas. Os brônquios normais, que é a porção já lá no finalzinho por onde passa o ar, ele é dessa conformidade, é uma estrutura tubular, delgada, certo? Que tem músculo nessa parede dos brônquios. Existe uma camada muscular e uma camada mucosa. Porém, quando a pessoa está com uma inflamação, se lembram que it é o sufixo de inflamação? Olha como fica. Essa camada ela fica edemaciada. Edema, como nós vimos em outras aulas, é inchaço. Ela incha e tem um acúmulo de muco, que é justamente para se proteger de alguma partícula estranha, seja uma partícula biológica ou uma partícula inanimada, como uma poeira, que pode despertar uma reação alérgica. Então, a inaloterapia, ela tem essa função. Vamos lá. De novo, mobilizar e fluidificar secreções, que seriam essas secreções, às vezes fisiológicas, às vezes é uma secreção decorrente da infecção das vias respiratórias. Aliviar o edema, certo? Se você usar antihistamínicos, é uma medicação que vai diminuir esse edema aqui nos brônquios. Reduzir o broncoespasmo. O broncoespasmo seria quando essa camada de músculo fica contraindo sem vontade própria, justamente para mobilizar alguma partícula estranha, o que provoca a tosse excessiva. E até reduzir processos inflamatórios.
tá bom? Justamente pela inalação de substâncias. Se lembrem, inalação é o fornecimento de partículas com princípio ativo. No caso aqui, o princípio ativo seria um antibiótico. As soluções que podem ser utilizadas na nebulização. São utilizadas soluções hipotônicas, isotônicas ou hipertônicas. Gente, hipotônica, hipo, iso e hiper, foi visto na parte de prefixos. Hipo é abaixo, iso é igual e hiper significa acima. E isso é em relação a quê? A sódio, tá? Hipotônico é uma água com pouco sódio, no caso a água destilada. Isotônica é o soro fisiológico a 0,9% de sódio, certo? Que tem uma maior efetividade e segurança. E existem também soluções hipertônicas, onde nós temos cloreto de sódio, certo? Que são os minerais que estão presentes no soro fisiológico, acima de 0,9%. Nós temos a 10%, às vezes 20%, certo? E não é efetivo para a diminuição da viscosidade, mas é empregado justamente para estimular a tosse e a produção de secreção. Pode provocar broncoespasmo. A solução isotônica, que é o soro fisiológico a 0,9%, é o mais efetivo para ser utilizado na nebulização. Lembrando que nebulização é uma inalação apenas de partículas líquidas em formato de névoa. Um nebulizador usa ar pressurizado ou ondas de som ultrassônicas para criar uma névoa contínua de medicamento ou fluido, que é inalada sem a necessidade de se coordenar a respiração com a administração. Ou seja, você pode respirar normalmente, você não precisa respirar ao mesmo tempo que é apertado um botão ou coisa do tipo, como os inaladores que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Você pode respirar normalmente, que a substância que estiver aqui dentro desse copinho, o ar comprimido ele vai provocando ondas de som ou pressurizadas que vão transformar esse líquido numa névoa. Não é nem fumaça, nem vapor, é névoa, certo? É quando as partículas elas vão tremendo e vão se desprendendo e formando a névoazinha onde você vai respirando e vai entrando nas vias aéreas. Nós temos um nebulizador compressor e tem um nebulizador ultrassônico. Gente, qual é a diferença? Vocês se lembram quando nós falamos de precauções por gotículas e aerosóis, que existe uma diferença em tamanho das partículas de cada um? Gotículas são partículas acima de 5 micrômetros. Isso aqui é o tamanho da gotinha que vai sair da névoa, certo? E vai lá para o seu pulmão. A diferença é que, imagine só, você respirar uma poeira grossa e você respirar uma poeira fina. Quem será que vai mais longe na árvore respiratória? A poeira mais fina. Ela consegue alcançar extremidades com mais facilidade. Então, o nebulizador compressor ele libera partículas de 5 micrômetros, enquanto o ultrassônico libera partículas de 1 micrômetro. Elas conseguem ir mais longe na árvore respiratória e adentrar mais facilmente na membrana dos brônquios. E aqui, pessoal, nós temos o inalador de dose controlada. A nebulização é uma inalação, certo? Específica que é feita com fluidos e pode ter também uma inalação com medicamento. A inalação de dose controlada, você inala apenas uma dose de medicamentos pura para que possa causar alguma reação no seu sistema respiratório. Vamos ver a definição. Inaladores são utilizados para dispersão de partículas de medicamentos como broncodilatadores, mucolínicos, beta-adrenérgicos e anticolinérgicos. Não se preocupem em decorar agora essas medicações, porque elas vão ser vistas em farmacologia.
Mas já vou dando uma adiantada dizendo que essas medicações elas servem para facilitar a respiração, tá? Por exemplo, um portador de asma que está lá com o brônquio reduzindo de tamanho por causa do espasmo. Ele vai dilatar, ele vai causar uma abertura maior dessas porções respiratórias que são os brônquios, certo? Mucolínico são medicações que vão deixar o muco mais ralinho, de um jeito que seja fácil dele ser reabsorvido ou expectorado. Anticolinérgico, como nós vimos, eles evitam o edema, eles diminuem o inchaço dos brônquios e reduzem sintomas inflamatórios da árvore respiratória. Os espaçadores são mais utilizados em crianças, dispersam as partículas e permitem uma inalação menos concentrada, não necessitando sincronizar a respiração. Gente, essa história de sincronizar a respiração é uma das diferenças da nebulização. O inalador, você tem que apertar esse cilindro de medicamento na mesma hora que você inspirar, certo? Você aperta o cilindro, ele vai liberar aqui um jato de gotículas com esses princípios ativos e na mesma hora você vai inspirar para que todo esse medicamento ele entre na árvore respiratória, certo? E não fique acumulado na boca. O espaçador é mais utilizado em crianças. Por quê? As crianças não conseguem sincronizar a respiração junto com a liberação da medicação e o espaçador ele permite que as partículas elas fiquem suspensas um tempo aqui dentro e a criança, à medida que vai respirando, essas partículas de medicamento vão entrando. Pode ser utilizado esse modelo que se coloca na via oral ou com uma máscara, que é o mais indicado, porque a criança ela vai poder respirar tanto pela via nasal quanto pela via oral e essa medicação vai entrar na sua via aérea. Aqui exemplo de espaçador pediátrico, certo? Onde você tem o inalador, o medicamento é colocado diretamente aqui, certo? Não é um botão extra, é a própria medicação, como se fosse um spray. Você aperta, a medicação vai ficar suspensa aqui em formato de gotículas. E, como vocês estão vendo o exemplo, a máscara vai isolar essa região e a criança vai inalando a medicação. Aqui, como vocês estão vendo, você tem a porção que você pode colocar a boca diretamente aqui ou usar a máscara, que é o mais indicado para pacientes pediátricos. Modo de uso para vocês aprenderem a administrar essa forma de medicação aérea, certo? Agitar o aparelho para dispersar as partículas internas. Apertar o dispositivo liberando a medicação no início da inspiração. Apneia de 10 a 15 segundos e depois respiração normal. Apneia, pessoal, é você prender a respiração, certo? Vamos aqui para a figura. Você retira a tampinha, agita, certo? Expira e quando você for inspirar, você aperta o botão e mantém a respiração paradinha por uns 5 a 10 segundos, que é o tempo das partículas se dispersarem pela via respiratória. Os tipos de inaladores que existem. Nós vemos os tipos de nebulizadores e também nós temos tipos de inaladores diferentes. Existe o em formato de spray, que é um dispositivo pressórico com broncodilatador, porque existe uma pressão aqui dentro que quando você aperta, a pressão libera as partículas de medicamento, certo? Broncodilatadores. E tem um dispositivo de pó seco, que é uma estrutura que libera pó, a medicação em formato de pó, e elas são reutilizáveis, elas têm mais de uma carga. Às vezes, essas medicações você só utiliza uma vez e dispersa ao frasco, e aqui você tem uma quantidade maior de doses que podem ser utilizadas. A instilação ela consiste
em instilar fluidos ou medicamentos em alguma cavidade ou estrutura tunelizada, que não obrigatoriamente seja a via respiratória, mas nós vamos ver as específicas da via respiratória. O objetivo é liberar a medicação no trato respiratório para ser absorvido na mucosa, fluidificar secreções, facilitando sua movimentação e retirada pela aspiração das vias aéreas. Então, você pode instilar tanto medicamentos nas vias aéreas, quanto instilar fluidos, para que facilite a movimentação dessa secreção e seja retirada quando for aspirado. Na aspiração de vias aéreas, você pode instilar soro fisiológico a 0,9%, lembre-se, solução isotônica ideal para se instilar, em casos de rolha, que são secreções endurecidas, ou caso se realize a aspiração, mas não tenha retorno adequado de secreções. Gente, não é muito indicado, tá, a instilação de soro fisiológico diretamente na via respiratória. Aqui é um paciente que está utilizando a ventilação mecânica, certo? Dá para ver aqui o circuito. E para fazer essa aspiração, às vezes a gente desconecta o tubo. Nós vamos ver que existem modalidades de aspiração que precisa desconectar o tubo do respirador. E aí nós colocamos soro. E ambusamos, que é utilizar um ambu, certo? Aquele dispositivo grande com uma máscara. Nós utilizamos ele para empurrar a secreção junto com o soro fisiológico, para movimentar essa secreção e facilitar a aspiração. A instilação ela pode ser por via nasal, em casos de congestão, para reduzir edema, instilar medicações, fluidificar secreções facilitando sua retirada e tratamento de infecções e inflamações dos seios da face. Então, nós vimos que pode ser utilizado para lavagem da cavidade nasal. Nós temos aqui os seios da face, que são estruturas ocas dentro dos ossos da face, onde o ar penetra para ser umidificado e aquecido. Porém, às vezes existe a inflamação dessas regiões, chamada de sinusite. E para você tratar essa sinusite, você pode tratar diretamente com medicação instilada, direto nesses seios da face, realizando esse movimento de uma inclinação total da cabeça e a administração por instilação de antibióticos, que vão migrar para os seios da face e realizar a sua ação. A instilação de medicamentos, segundo a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, recomenda que a dose dessas drogas por via endotraqueal seja considerada a dose mínima da droga e diluída, porque nós podemos instilar medicações pela via traqueal, certo? O paciente, quando está numa emergência, que não tem como administrar essa medicação por outras vias, pode ser administrado pela via endotraqueal. Contanto, a dose deve ser a mínima e diluída. Temos aqui algumas medicações que estão liberadas pela American Heart Association, certo? Que é a Narcan, que é um opiáceo antagonista. A atropina, um antiarrítmico que acelera os batimentos cardíacos. Valium, um benzodiazepínico indicado para tratar convulsões. A adrenalina ou epinefrina, que é um medicamento empregado para restabelecer o ritmo cardíaco. E lidocaína, é um antiarrítmico usado para tratar certas arritmias ventriculares, como a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Ou seja, é uma medicação que ajusta o ritmo do coração, certo? Então, essas medicações elas podem ser instiladas na via traqueal. Como se faz a instilação de medicamentos? É uma via de acesso rápida, uma absorção mais rápida que a intramuscular, mas não tão rápida quanto a endovenosa, certo? A endovenosa é a via mais rápida de administração. E apenas algumas medicações são indicadas para serem administradas,
como se faz essa administração? Aqui eu tenho um exemplo pediátrico. Você coloca a medicação diluída no tubo e ambusa. A gente fala ambusar é utilizar um ambu, que é o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar uma estrutura parecida com essa, porém com uma máscara, que é utilizada na face. Mas para o paciente que está entubado, nós retiramos a máscara e conectamos direto no tubo. E empurramos, certo? Essa medicação estilada com o ambu para que ela vá até as porções mais distais do trato respiratório, para que possa ser absorvido, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença de nebulização, instilação e a inalação. São utilizados todas essas modalidades em pacientes de emergência, pacientes que precisam dessas terapias para tratamento de complicações respiratórias e que vocês vão fazer parte da administração e da explicação do uso dessas modalidades, tanto a nebulização, quanto a instalação, quanto a administração e instilação de drogas na via respiratória. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.